Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre etnia, ok? A página de vocês é 124 e 125. O que seria então essa etnia? A gente vai fazer a leitura e vai tentar entender um pouquinho aqui, vocês podem acompanhar no livro de vocês. Etnia, o reconhecimento das diferenças. Um dos meios contemporâneos de abordar a dinâmica da interação entre indivíduos de diferentes povos e grupos sociais que compõem a população mundial é o conceito de etnia. Não falamos mais raça para populações diferenciadas, usamos etnia. Então a gente vai ver. Definimos como um conjunto de seres humanos que partilham diferentes aspectos culturais, os quais vão desde a linguagem à religião. São características sociais e culturais, portanto, são aprendidas e não natas, não nascemos com elas, aprendemos. O termo etnia está diretamente associado à diversidade cultural, o elemento mais apropriado para identificar os diferentes grupos humanos. Então, seria a etnia. O uso desse termo se refere principalmente aos processos de história e de cultura construídos por meio da interação social que enfatiza as características biológicas herdadas, sendo que as características biológicas são pouco significativas. Então, é como nos organizamos para viver aí nossa história, que nos transformamos em etnias, que temos as nossas etnias para categorizar os grupos sociais humanos, né? Então a gente usa o termo etnia. A etnicidade é a consciência de pertencer a determinada comunidade étnica, construindo uma identificação com grupos sociais específicos de cada sociedade, diferentemente do termo raça, que evoca uma distinção dada pela origem biológica. Etnia e etnicidade referem-se às práticas socioculturais e históricas dos diferentes grupos humanos que interagem entre si. Essas práticas pressupõem a aceitação e a percepção da diversidade cultural humana como elementos positivos e em processo de constante renovação, né? Não são estáticos, né? Sendo que a raça é uma coisa estática, é biológico, né? Então, nós temos a raça humana e somos em diferentes etnias nessa raça humana. O fato de pertencer a uma etnia não significa que o indivíduo seja biologicamente mais ou menos predisposto a se comportar de determinada forma. De fato, a cultura e as interações socioespaciais vivenciadas por ele moldam sua maneira de ver o mundo, distinguindo e singularizando sua identidade. Quer dizer, ele é singular por conta da sua forma, da sua cultura, da sua forma de ver o mundo, né? E de seu grupo social, ok? Ali a gente tem a leitura da Unesco e da questão racial, né? 1950, foi a partir da Segunda Guerra Mundial, com a matança, o genocídio dos judeus, que a Unesco emitiu a Declaração das Raças, né? Certo? É um debate científico isso, tá? Ok? Grupos nacionais, religiosos, geográficos, linguísticos não coincidem necessariamente com grupos raciais, certo? Aqui já começa os graves erros ocasionados pelo emprego da palavra raça na linguagem corrente tornaram desejáveis que se reunisse completamente esse termo, renuncie, né, esse termo de raça e se use grupo étnico. Ali na 125, por não carregar sentido biológico, o termo etnia colabora para combater a ideia equivocada de que a humanidade se dividiria em raças superiores e inferiores, como aconteceu para matar gente no nazismo, né? Mesmo na escravidão. Isso porque o conceito de etnia enfatiza a cultura e coloca a questão da diferença cultural. Quando usado, faz supor que o indivíduo pode pertencer a um grupo e aprender as características desse grupo, ou mesmo contribuir criando novas práticas ou inovando as já existentes. É bastante comum que em um mesmo país abrigue diversas etnias, como o caso do Brasil, mesmo no estado que a gente vive, nós temos várias etnias, várias formas de perceber a cultura, né? Isso porque, quando usado, faz supor que o indivíduo pode pertencer a um grupo e aprender as características deste grupo, ou mesmo contribuir criando novas práticas ou inovando as já existentes. É bastante comum que no mesmo país, é o que a gente estava falando, né? Aproximadamente 238 etnias indígenas existem no território brasileiro, certo? Segundo
levantamento do Instituto Socioambiental e da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Com base na noção de etnia, estudos sobre a desigualdade social brasileira passaram a indicar como as relações sociais historicamente construídas no Brasil foram marcadas pelas injustiças vivenciadas pelas vítimas do racismo, do preconceito e da discriminação, sustentadas pela ideia equivocada de raça superior, no caso, né? Isso foi um passo importante, pois até meados do século passado, as explicações biológicas ainda eram empregadas em boa parte dos estudos sobre as desigualdades sociais. A ênfase dada à etnia e à ideia de diversidade, né, ou pluralidade cultural, colocou em xeque as fundamentações biológicas do conceito humano, do comportamento humano. Quer dizer, biologicamente é uma coisa, mas dentro da ideia da sociologia e das humanas é outra, tá? Ainda, o termo raça que ainda se encontra presente no cotidiano das relações sociais, ações complexas como a brasileira, tendo em vista que esse tipo de sociedade ele foi construído social e historicamente como uma categoria político-ideológica, tá? Porém, os estudos sobre a diversidade cultural passaram a compreender que quanto mais etnias há, mais plural e rico é um país na sua forma cultural. A difusão desse argumento nas sociedades contemporâneas pelos inúmeros movimentos sociais, movimentos de luta dos afrodescendentes, dos indígenas, das mulheres ou mesmo de qualquer outra etnia que está no país ou na localidade, tem contribuído para a existência de políticas públicas que valorizem e respeitem as diferenças culturais e combatam os preconceitos, racismo, discriminação e desigualdades na sociedade brasileira. Esse debate também tem contribuído para o uso combinado dos dois termos etnia e raça por meio da expressão étnico-racial. Exclui a mulher aí, tá? Que foi colocado diferentes culturas e diferentes etnias. Então, a gente tem uma questão étnico-racial, que é o quê? Termos intimamente relacionados e considerados em conjunto quando se busca compreender o que representa a construção das identidades étnicas em sociedades complexas e tão grandes quanto a brasileira. A questão do negro, que aqui se insere no contexto amplo de construção das diferentes e os vários povos que edificaram a nossa nação, presentes na história, na política, na economia, na cultura. Portanto, é importante levar em conta tanto a dimensão cultural quanto a dimensão racial quando propomos a pensar o racismo no Brasil para combatê-lo. Nesse sentido, o termo étnico-racial tem sido mais utilizado por especialistas e pelo movimento negro nacional. Ok, aula de hoje 124, 125. Ok, pessoal?